Olá, estudante da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre as propriedades dos compostos moleculares. Vamos lá? Então, relembrando o conceito das ligações covalentes ou moleculares. Então, são interações que ocorrem por compartilhamento de pares de elétrons entre os átomos ligantes. Os átomos que participam da ligação covalente são o hidrogênio e os ametais. No entanto, podemos ter ametais ligados a metais e o hidrogênio ligado ao hidrogênio. Quando a gente fala aqui átomos ligantes, são os átomos que participam da formação do composto covalente. E a imagem mostra aqui, uma chargezinha dos nossos átomos compartilhando os elétrons na mesa de jantar. Vamos falar agora sobre as propriedades dos compostos covalentes ou moleculares. E a primeira delas é em relação ao ponto de fusão, que é o PF, ou ponto de ebulição, que é PE. Então, geralmente, os compostos moleculares apresentam um ponto de fusão e de ebulição baixo, quando comparados aos pontos de fusão e ebulição dos compostos iônicos. Isso ocorre devido ao tipo de interação entre os ligantes. Os componentes iônicos formam redes cristalinas unidas fortemente por força eletrostática. E aí você pode estar observando esse processo comparando, por exemplo, dois compostos muito comuns no nosso dia a dia, que são o sal, que é um composto iônico, e o açúcar, que é um composto covalente. Então, você pode colocar um pouco de açúcar numa panela, no fogão de casa, dificilmente você vai conseguir derreter esse sal. Se você colocar o sal na panela, dificilmente no fogão de casa você consegue derreter, fazer o processo de fusão desse sal, porque o ponto de fusão do sal é muito elevado e a chama do fogão não alcança essa temperatura. Já o açúcar, quando você coloca na panela, um pouquinho de calor, você já começa a observar o açúcar derretendo e se transformando em caramelo. Isso mostra a diferença de ponto de fusão entre os dois compostos. Um composto iônico, o sal, e o outro composto covalente, o açúcar. A diferença se dá porque a formação da ligação no composto iônico forma uma rede cristalina muito forte. E no composto covalente, que é um sólido amorfo, ele tem uma estrutura em rede não cristalina e por isso o ponto de fusão é mais baixo. Falando sobre os estados de agregação da matéria, a temperatura ambiente, os compostos moleculares são encontrados nos 3 estados de agregação da matéria, o que não acontece nos compostos iônicos. Então, na temperatura ambiente, a gente vai ter compostos covalentes sólidos, como o açúcar, líquidos como a água ou álcool e gasoso como o gás oxigênio, gás nitrogênio, por exemplo. Falando sobre condutividade elétrica. Então, em suas formas puras, os compostos moleculares não conduzem corrente elétrica, independente do estado de agregação da matéria. Quanto aos compostos covalentes, a exceção é o grafite, que conduz corrente elétrica na forma sólida. Então, com exceção do grafite, os demais compostos não vão fazer condutividade de corrente elétrica. A gente observa isso, por exemplo, a água não é um condutor de corrente elétrica, o açúcar também não. Aqui a gente tem o teste de condutividade. Então, uma solução aquosa de açúcar, o açúcar é a água, a lâmpada não acende, a água pura, a lâmpada não acende. Mas o ácido clorídrico, que é um composto covalente, quando ele está puro, ele não conduz. Mas em solução com água e solução aquosa, ele vai conduzir eletricidade. Porque nesse momento, em solução, acontece ionização desse ácido clorídrico. Formam-se íons e aí a eletricidade pode funcionar. Falando agora sobre dureza, a maioria dos compostos moleculares e covalentes apresentam alta dureza, com exceção do grafite, que tem uma baixa dureza. E os demais são altas dureza, como por exemplo o diamante, que é a maior substância com maior grau de dureza conhecido. Substância natural com maior grau de dureza é o diamante. E a tenacidade, em sua maioria são sólidos quebradiços. A tenacidade é a resistência que os compostos moleculares apresentam ao impacto ou ao choque mecânico. O vidro é um exemplo de composto molecular e possui baixa tenacidade, ele quebra de maneira fácil. Nesse vídeo, nós falamos sobre as propriedades dos compostos covalentes ou moleculares. Espero que vocês tenham gostado e até breve!